Oi, gente! Simone Santos aqui novamente para mais um estudo sobre a criação intencional da realidade que a gente deseja viver. E hoje eu vou falar sobre as nossas faculdades mentais. Para quem não sabe, né, faculdades mentais são aquelas características, digamos assim, que nos separam dos demais animais, né? Os animais, assim como nós, temos os nossos sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar. Só que as faculdades mentais, que são a razão, a intuição, a imaginação, a vontade, a memória e a percepção, são faculdades mentais que somente nós possuímos. E por conta dessas faculdades mentais, a gente consegue fazer coisas grandiosas, né? A gente consegue modificar o nosso ambiente para se adequar àquilo que a gente deseja, né? E a gente vai falar um pouco hoje sobre a força de vontade, né? Sobre a vontade. E para falar sobre a vontade, como ela pode nos ajudar a criar intencionalmente a nossa realidade, mais uma vez eu vou comentar um capítulo, eu vou ler com vocês um capítulo desse livro maravilhoso que é A Ciência de Ficar Rico, tá? E a gente vai comentando ao longo desse capítulo. É um capítulo bem curto. Na verdade, esse livro é um livro muito fininho, é um livro muito fácil de ser lido e relido, na verdade, né? Então, ele fala aqui que como usar a vontade a nosso favor, tá? Eu vou ler e comentar com vocês. Para iniciar o processo científico do enriquecimento, né? Porque esse livro fala justamente da ciência de ficar rico. Então, ele fala lá no início que é um livro pragmático e não filosófico. Ou seja, é um livro que fala o que você precisa fazer para enriquecer, tá? E se você quiser filosofar depois, tudo bem. Mas é um livro bem prático, bem aplicado. E ele tá falando aqui do processo científico do enriquecimento, tá? Então, para iniciar esse processo, você não deve aplicar sua força de vontade em coisa alguma que esteja fora de si mesmo, tá? Você não pode persuadir ninguém, você não pode querer que outras pessoas mudem ou que alguma coisa fora de você mude para que você realize o seu desejo. Você pode somente, né? O mais ético é você usar a sua força de vontade em você mesmo, tá? Então, ele já começa fazendo uma advertência. De qualquer modo, você não tem mesmo direito de fazer isso, né? De usar sua força de vontade em coisas externas. É errado aplicar a nossa força de vontade a outras pessoas para que elas façam o que queremos. A coerção mental é tão flagrantemente errada quanto a coerção física. Se a coerção física reduz as pessoas à escravidão, a coerção mental surte o mesmo efeito, diferindo apenas no método, né? Ou seja, a gente pode sim fazer com que outras pessoas façam aquilo que a gente quer, mas isso aí não é legal, né? Não é ético. A gente não deve fazer isso, porque a gente está criando uma causa que no futuro pode trazer consequências negativas pra gente, tá? Se tirar alguma coisa de outra pessoa, a força é roubo. Tirar algo por meio da força mental também é roubo. Não há nenhuma diferença. Não temos o direito de usar a nossa força de vontade sobre outra pessoa, nem sequer para o bem dessa pessoa, pois não sabemos o que é bom ou não para ela. Então, já que nós temos o livre-arbítrio de escolher as nossas situações de vida, eventos, as pessoas também têm o direito de fazer isso com as vidas delas, né? Elas têm o direito de escolher o que elas querem viver. A ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo. Olha o que ele está afirmando aqui, gente. Ele está afirmando que para a gente enriquecer não é necessário força, né? Não é necessário um esforço exagerado, né? A gente sabe, pelo estudo de outros temas, que, na verdade, quando exige um esforço, quando algo que a gente quer está exigindo um esforço exagerado, acima do normal, que a gente não aguente, então tem alguma coisa errada, tá? Porque quando a gente entende a criação intencional da realidade, a gente entende as leis divinas, a gente entende como a nossa mente funciona, então a gente tem maneiras de fazer as coisas virem até nós, tá? Com um mínimo movimento da nossa parte. Então é isso que ele tá falando aqui, que a ciência do enriquecimento não exige aplicação de força de nenhum tipo, tá bom? Na verdade, qualquer tentativa de impor a sua vontade a outras pessoas tende a anular o seu propósito. Você não tem de aplicar sua força de vontade às coisas para que elas cheguem em suas mãos.
Isso aqui me fez lembrar, gente, é muito comum a gente estar andando, às vezes, em determinados shoppings, né, lojas, e as pessoas ficarem, entra, querida, vem ver o que tem aqui. Ou então a gente entra dentro de uma loja mesmo, né, e vem o vendedor, posso ajudar e tal. Eu, particularmente, eu prefiro ficar à vontade olhando a loja, né, e escolher alguma coisa. Mas quando a pessoa tá insistindo tanto, eu prefiro nem sequer entrar na loja, eu não entro. Mesmo que eu goste de alguma coisa na vitrine, eu prefiro não entrar. Então, assim, eu prefiro me sentir livre se eu quiser entrar, se eu quiser escolher, porque às vezes parece que você tá sendo obrigado a comprar alguma coisa, né? Então, esse trecho aqui, esse parágrafo me lembrou isso. Isso seria simplesmente uma tentativa de coerção contra Deus e seria algo tolo, inútil e irreverente. Não precisamos obrigar Deus a nos dar coisas boas, assim como não usamos nossa força de vontade para que o sol se levante todos os dias. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Ele está querendo dizer que a gente não precisa ficar implorando, se humilhando, chorando todos os dias, pedindo, pelo amor de Deus, Deus faz isso para mim, faz aquilo, tô precisando. Não precisa, a gente não precisa usar a nossa força, a vontade, a nossa intenção demasiada para que Deus faça, né? Afinal, Deus é amor, Deus é tudo que há de abundante. E ele quer nos dar tudo isso, né? Isso é bíblico. Então a gente não precisa forçar ele, é só se colocar com uma determinada postura mental de recebimento, de aquilo que você quer já está vindo para você, de fé, de acreditar realmente que aquilo ali você vai viver, é só aguardar o momento da colheita do teu fruto, né? E não precisa usar força de vontade contra Deus, ficar o tempo todo gritando, falando e se humilhando para Deus. Não é necessário isso, tá? Porque ele fala aqui que não precisa ter força de vontade para que o sol se levante todos os dias, né? O sol tá aí para todos e ele vai voltar todos os dias, sem que a gente precise sequer pensar nisso. Não precisamos usar nossa força de vontade para conquistar uma divindade hostil. Deus não tá lá esperando as nossas súplicas, não tá esperando as nossas oferendas, ele não tá esperando o nosso louvor, a nossa humilhação para poder nos dar aquilo que a gente quer e precisa. Não é necessário nada disso. Nem organizar forças obstinadas e rebeldes para reforçar nosso pedido. Nem recorrer a... tem gente que fala, não, fez um pacto, lá, enriqueceu, de repente, do nada, deve ter feito um pacto com coisa ruim, né? Não, isso tudo é balela, isso tudo não é necessário, tá? A substância que ele fala aqui é nossa amiga. Que substância é essa? A substância informe, né? Essa substância sem forma que preenche os espaços, os interespaços entre as coisas que a gente consegue tocar e ver, né? Existe uma substância sem forma, que ele fala aqui no início, que qualquer pensamento, né? Basta um único pensamento nessa substância para criar a coisa desejada, tá? Mas não é criar assim, você pensou e materializou, tá? Porque a gente tá aqui no planeta Terra e aqui tem regras, né, que vão ser necessárias, que precisam ser cumpridas para que a gente alcance o nosso desejo. Então, se a gente deseja, ele dá o exemplo, na verdade, aqui, se a gente, por exemplo, quer uma máquina de costura, não é só pensar na máquina de costura e ela vai se materializar aqui do nosso lado. Não é assim que funciona, tá? A gente vai querer, né, tomar a decisão de ter essa máquina de costura e nesse mesmo momento que a gente desejou, que a gente sabe que aquilo vai fazer parte da nossa vida em algum momento, pessoas, eventos, sincronicidades vão começar a acontecer para você ter aquela máquina de costura na sua mão. Nem que você ganhe de alguém, ou você, de repente, abra lá uma página na internet que tem uma promoção de 90% de desconto e você consiga comprar, tá? É assim que funciona aqui no plano físico, tá? Que a gente precisa se movimentar, a gente precisa saber o que vai acontecer, porém, as coisas não vão se materializar na nossa frente, tá bom? A substância é a nossa amiga e está mais ansiosa para nos dar o que desejamos do que estamos ansiosos para receber. Para ficar rico, tudo que você tem a fazer é aplicar a força de vontade em si mesmo. Quando você souber o que deve fazer e pensar, tende a usar sua vontade para se obrigar
a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando você sabe já o que quer, você tomou a decisão, eu quero viver isto, você vai pensar em coisas que te aproximem dessa vida que você quer. Você vai ter atitudes, você vai ter movimentos coerentes com aquilo que você deseja alcançar, né? Não adianta você usar o teu poder de pensar para criar justificativos ou criar problemas que vão te impedir a chegar aonde você quer, né? A conquistar um sonho. Existem pessoas, e você deve conhecer algumas delas, que para cada solução que a gente dê para elas, elas arranjam um problema, né? E é muito desagradável. A pessoa tá ali desabafando com você, de repente querendo um conselho, querendo uma ajuda para clarear a mente, e aí você vai dando ideias, para cada ideia que você dê, ela vem com 5 problemas, né? Que justificam que aquilo ali não vai funcionar. E convenhamos, né? Isso desanima qualquer pessoa. Então, ele está falando isso aqui, ó. Quando você souber o que deve pensar e fazer, tente usar a sua vontade para se obrigar a pensar nas coisas certas e agir corretamente. Ou seja, pensar naquilo que vai te levar ao objetivo e não naquilo que está impedindo, ou nos obstáculos, ou nas dificuldades que você está enxergando ali, que vai impedir você de chegar ao seu objetivo. Esse é o uso legítimo da vontade para conseguir o que se deseja, e ela deve ser usada para se manter no caminho certo. Use sua vontade para manter o seu pensamento e dirigir as suas ações do modo certo. Então, gente, a nossa força de vontade, né, a vontade, que é uma das nossas faculdades mentais, ela serve para você, quando você já tem ideia do que você quer viver, forçar o seu pensamento a ir na direção que você quer, tá? E não deixar se levar pelos pensamentos, né? Porque a gente sabe, o dia a dia, as atividades diárias, às vezes quando a gente está fazendo uma atividade muito mecânica, que a gente não tem que se concentrar muito ali, às vezes lavar uma louça, fazer uma comida que a gente já faz de forma automática, ou mesmo o nosso próprio trabalho, né? Que a gente já conhece muito bem, a nossa mente, ela começa a devanear, né? Ela começa a ir para vários lugares, ela começa a fazer diálogos mentais, e muitas vezes esses diálogos mentais são desagradáveis. É você discutindo com teu chefe, é você relembrando uma discussão com teu marido, com a tua esposa, é você pensando na dívida, como vai fazer para pagar, geralmente o nosso pensamento, se a gente deixar ele livre, né, deixar ele ir, ele vagar, ele provavelmente vai vagar por lugares que não vão nos levar ao nosso objetivo, né? Então, por isso, a gente tem que ficar atentos, né? Orai e vigiai. Orai, a gente sabe, né, o desejo que a gente quer, pensar no nosso desejo alegremente e vigiar os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos não neutralizem a criação intencional da nossa realidade. Eu já contei aqui para vocês alguns exemplos de criações que eu tive, né? Que bastou um único pensamento, mas esse único pensamento na substância informe, né? Nessa substância, nesse éter que tem, né? Nessa matriz divina, como diz Greg Braden, né? Um único pensamento sem objeção. Um único pensamento sem dúvida nenhuma, tá? Eu simplesmente escolhia o que eu queria viver e me movimentava na direção daquilo ali. Eu não me permitia nenhum tipo de pensamento contrário àquele que eu queria alcançar, aquele objetivo que eu queria alcançar. E por isso que as coisas, quando foram feitas por mim dessa forma, desse modo certo, eu consegui, inclusive, melhor até do que eu poderia imaginar. Porque eu simplesmente escolhi aquilo ali, me sentia bem, não, eu quero isso. Geralmente eu criava cenários, né? Eu me via atuando ali naquele cenário, vivendo aquela vida, às vezes até tendo diálogos com pessoas relativos ali àquele objetivo que eu queria alcançar, né? Isso me deixava alegre, feliz, né? Elevava a minha vibração. E simplesmente me movimentava, fazia algum movimento, ia visitar o bairro, ia tomar um café, ia fazer o test drive. Enfim, eu me aproximava ali da vida que eu queria viver de alguma maneira que na minha cabeça era o suficiente, né? E as coisas se desenrolavam realmente
de formas que eu nem imaginava para me levar ao objetivo, né? Então, um único pensamento, sem objeção, sem limite, simplesmente você fazendo uma escolha, consegue fazer você chegar ao seu objetivo, tá? E é isso que ele está reforçando aqui, com relação à nossa vontade, ao uso da nossa vontade, para focar a nossa atenção e os nossos pensamentos na realização, na materialização do nosso desejo e não na falta dele, tá bom? Continuando aqui, ó, ele fala assim: use a sua mente para formar uma imagem do que deseja e para manter essa visão com fé e propósito. E use a sua vontade para manter a mente trabalhando do modo certo, né? Que foi exatamente isso que eu comentei com vocês. Quanto mais constantes e contínuos forem sua fé e seu propósito, mais rapidamente você enriquecerá, porque sua vontade fará somente impressões positivas na substância e você não as neutralizará nem as apagarás com impressões negativas, né? Então, a força de vontade, né? Você precisa usar ela a seu favor e não deixar o tempo todo se devanear aí com os pensamentos, né? A imagem dos seus desejos, mantida com fé e propósito, é apanhada pela informe, né? Substância informe, e a penetra até enormes distâncias, em toda a extensão do universo, sem dúvida. À medida que essas impressões se espalham por aí, todas as coisas começam a se movimentar para a sua realização. Cada coisa viva, cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são acionadas para provocar a criação daquilo que você deseja. Toda a força começa a ser aplicada naquela direção. Todas as coisas começam a caminhar para você. As mentes das pessoas, por toda parte, são influenciadas para fazer o necessário a fim de atender os seus desejos. E inconscientemente elas trabalham para você, né? Quando ele fala aqui que as mentes das pessoas são influenciadas para realizar o seu desejo, me vem muitos exemplos, né? Que quando a gente às vezes quer alguma coisa, não necessariamente a gente precisa do dinheiro para conquistar. Muitas vezes, né? Muitas dessas coisas que a gente deseja, às vezes vem por uma pessoa que deu para você aquele objeto, sem você sequer falar, né? Então, é isso que ele tá falando aqui, que tá todo mundo interligado, essa substância sem forma, esse éter, essa matriz divina que tá permeando aqui todos os espaços, ela liga, ela conecta propósitos, ela conecta a vibração, lembra? Vibrações semelhantes entram em ressonância e se atraem, né? Então, olha só como tudo se encaixa. Quando você usa sua vontade para manter a sua mente no lugar certo, pessoas, situações, eventos são atraídos para você por ressonância, tá? As coisas começam a se movimentar também na sua direção. Além de você se movimentar na direção do seu desejo, elas também se movimentam na sua direção. Mas você pode verificar tudo isso ao tentar uma impressão negativa na substância informe. A dúvida ou a descrença certamente iniciarão um movimento para longe de você, do mesmo modo que a fé e o propósito dão início ao movimento em sua direção. Por não compreender isso, muita gente que tenta usar a ciência mental para enriquecer, fracassa. Todos os instantes que você passa dando atenção a dúvidas e a temores, cada hora que você passa cedendo a essa preocupação, cada hora em que sua alma é possuída pela descrença, tudo isso determina uma corrente que se afasta de você dentro do domínio da substância inteligente. Todas as promessas estão naqueles que acreditam e somente neles. Observe como Jesus insistia nessa questão da fé e agora você sabe o porquê. Uma vez que é tão importante acreditar, você deve guardar os seus pensamentos e uma vez que as suas crenças são formadas em grande parte pelas coisas que você observa e nas quais pensa, é importante exercer domínio sobre a sua atenção. Então aqui ele está reforçando a questão do uso da sua vontade na direção daquilo que você deseja alcançar e não naquilo que você não tem ainda, tá bom? Aqui entra a vontade.
pois é por meio dela que você determina as coisas nas quais deve fixar a sua atenção. Não se motiva a criação das coisas pensando em seus opostos. Nunca se alcança saúde estudando a doença e pensando nela. A virtude não é promovida pelo estudo do pecado ou por pensar no pecado. E ninguém jamais ficou rico estudando a pobreza e pensando nela. Aí, gente, ele traz aqui uma parte bem polêmica, tá? Mas faz sentido quando a gente entende como é que a realidade é criada, né? Baseada naquilo que a gente observa. Ele fala assim, ó: a medicina, como ciência das doenças, aumentou as doenças. A religião, como ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, como estudo da pobreza, encherá o mundo de desgraça e privação. Isso me lembra muito quando a gente está tentando educar uma criança, né? E a gente não quer que ela faça alguma coisa. Quando a gente não quer que ela faça alguma coisa, e aí a gente, né, inocentemente fala para a criança: não mexe nisso, não faz isso, não pula, não pega naquilo, não bota o dedo na tomada. O que a criança vai fazer? Na maioria das vezes ela vai lá mexer, ela vai pular, ela vai botar o dedo na tomada, né? Então, quando a gente percebe isso, né, a gente entende que você que é mãe e não quer que o seu filho faça alguma coisa, não é dizendo não faça aquilo que ele vai fazer, que ele vai deixar de fazer, né? Muito provavelmente ele vai fazer em algum momento, até quando você nem tá olhando. Mas é você tentar desviar a atenção do seu filho para outra coisa, né? Ao invés de falar, não bota a mão na tomada, você chama ele, distrai com um brinquedo, né? Então, assim, quando a gente entende como é que a realidade é criada, como é que a nossa mente funciona, a gente pode atuar no nosso dia a dia, né? Da melhor maneira. Então, quando a gente quer alcançar algum objetivo, a gente tem que olhar para ele e não para a falta dele, né? Ele reforça isso o tempo todo aqui nesse capítulo. E ele fala da pobreza, ó. Não fale sobre pobreza, não investigue essa temática, não se preocupe com ela. Não se importe com suas causas, elas nada têm a ver com você. O que interessa a você é a cura. Não perca tempo com trabalhos caridosos ou movimentos de caridade. Olha que polêmico. Toda caridade tende apenas a perpetuar a desgraça que pretende erradicar, tá? Ele vai explicar aqui ao longo do capítulo, ó. Não estou dizendo que devemos ser insensíveis ou cruéis, recusando-nos a ouvir o apelo dos necessitados. Mas você não deve tentar erradicar a pobreza recorrendo a meios convencionais. Deixe para trás a pobreza, bem como tudo o que pertence a ela e tenha sucesso. Fique rico. Essa é a melhor alternativa para você ajudar os pobres. Você não pode manter a imagem mental que o fará rico se a encher com imagens de pobreza. Não leia livros ou jornais que descrevem em detalhes as desgraças dos favelados, os horrores do trabalho das crianças e assim por diante. Não leia nada que ocupe sua mente com imagens tristes de privação e sofrimento. Gente, isso tudo, né? Isso impressiona demais o nosso subconsciente. Tá? Isso fica reverberando lá no fundo da nossa mente e o que acontece é que a gente vai ser atraído mais e mais vezes por imagens de pobreza, por imagens de sofrimento, né? Então, é por isso que muitos mentores falam que quando a gente está nesse processo de despertar, quando a gente quer desenvolver alguma virtude, a gente não pode de jeito nenhum olhar para o lado oposto dessa virtude, né? No caso aqui a gente está falando de ficar rico, a gente não pode estender muito tempo da nossa atenção com a pobreza, né? Com situações desesperadoras. A gente não pode colocar emoção nisso, porque a gente está reforçando isso na nossa mente e é isso que a gente vai ver mais na nossa vida. O que ocorre para acabar com a pobreza não é formar imagens de pobreza em sua mente, mas ajudar a construir imagens de riqueza na mente dos pobres. Ele explica muito bem, né? Você não está abandonando os pobres à sua miséria, quando não permite que a sua mente forme imagens dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não com o aumento do número de pessoas ricas que pensam na pobreza, mas sim aumentando o número de pobres que se propõem a enriquecer por meio da fé. Os pobres não precisam de caridade, mas de inspiração. A caridade só lhes manda um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua desgraça.
ou proporciona a eles alguma distração para que esqueçam por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração faz com que se ergam de sua miséria. Se você quer ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso ficando rico você mesmo. O único modo capaz de erradicar a pobreza no mundo é fazer com que um número cada vez maior de pobres sigam os ensinamentos desse livro. Realmente, gente, a gente sabe, né, que muitas pessoas que têm a mentalidade de escassez, têm a mentalidade ainda antiga, algumas dessas pessoas ganham fortunas, Mega Sena, reality show, herança, e dali a um tempo elas voltam a ser pobres de novo, né? Muito comum a gente ver isso. A vida é pedagógica, a vida está mostrando o tempo todo como que a gente pode manipular intencionalmente essa realidade, né? Então, quando você não muda do lado de dentro, aqui dentro, a sua mentalidade, não adianta você ganhar 10 milhões que você, se continuar com a mentalidade pobre, você vai perder rapidamente aqueles 10 milhões. Tem o famoso caso da Cynthia Stanford, que eu já falei aqui, que ela ganhou 112 milhões de dólares na loteria e dali a um tempo ela ficou pobre de novo, né? Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre ela, né, busca aí no YouTube Cynthia Stanford, ganhadora da loteria americana, que vocês vão ver a realidade dela, né? Ela usou a lei da atração para atrair esse valor, mas não teve a mentalidade correta e ela acabou perdendo tudo isso e ficando novamente endividada, tá? As pessoas devem aprender a enriquecer por meio da criação e não da competição, que é a forma mais comum que a gente conhece, né? Dentro das empresas, no trabalho, a gente compete para ter uma comissão maior, para, enfim, um monte de coisa, a gente é estimulado à competição. Mas aqui ele fala que a gente deve enriquecer por meio da criação, porque já que a gente cria tudo através da nossa mente, né, através da força, da atração, da vibração e da ressonância com os nossos sonhos, a gente pode ter qualquer coisa. Não precisa competir com ninguém, tá? Existem recursos em abundância. Não é porque uma pessoa tem alguma coisa que você quer que você não pode ter. Você não está sendo insensível nem cruel quando se recusa a ter pena da pobreza. Ver a pobreza, ler sobre a pobreza ou ouvir falar sobre a pobreza. Use a força de vontade para manter sua mente afastada do assunto da pobreza e para mantê-la fixa com fé e propósito na visão do que você deseja, tá? E acabou esse capítulo aqui. Então aqui, qual é a ideia central desse capítulo? É que você use a sua vontade, tá? Quando você perceber que os seus pensamentos estão indo em todas as direções, né? Normalmente, quando a gente deixa os pensamentos levar a gente começa a ter sensações ruins, emoções ruins, né? Isso é um alerta. Quando você começar a se sentir mal, triste, ansioso, com medo do futuro, pode ter certeza que os seus pensamentos estão sendo deixados aí ao léu, tá? Você está deixando eles te levarem. E eles não vão levar para um bom lugar. Se você quer atingir um outro patamar na sua vida, seja com relação à vida financeira, profissional, relacionamento, saúde, você tem que manter a sua mente com a sua força de vontade focada no que você quer alcançar e não naquilo que você não quer. Normalmente, as pessoas, quando começam a estudar esse assunto de lei da atração, leis universais, criação intencional da realidade, no início elas vão bem. No início, elas costumam, sim, usar ali a força de vontade delas para focar. Mas os afazeres do dia a dia acabam levando a gente, acabam trazendo a gente de volta, né? Para nossa rotina, para aquilo que a gente está acostumado, para aquilo que tem menos esforço para nossa mente, né? Então, você, com a sua força de vontade, você precisa, no início, se esforçar um pouco mais para focar a atenção no que você quer viver. A partir do momento que aquilo ali se tornar um novo caminho neural para você, né? Já falamos sobre isso em algum vídeo aqui. Quando você, no início, a tua mente vai o tempo todo te trazer ali para o caminho que ela já está acostumada, tá? Quando você perceber, quando você já estiver despertando, você vai começar a perceber esse movimento da sua mente para não desperdiçar energia e você vai deliberadamente focar a tua atenção, vai observar com os seus sentidos, olhar mesmo aquilo que você quer. Abre lá o Google, dá um Google lá no que você quer, se é um objeto, se é um carro, uma casa, um eletrodoméstico, tá? Ou então a tua mente, você se força ali a pensar
naquilo que você quer, então você tem que usar sim a força de vontade no início. A partir do momento que esse caminho neural novo já se estabeleceu na sua mente, aí vai ser natural para você. Aí você só vai, você vai começar até a ver sinais, né, na rua. Quando você quer um carro de uma determinada marca e cor, você vai começar a ver aqueles carros o tempo todo ali na sua frente. Isso é um sinal de que você está fazendo a coisa certa. Que você está ali pensando repetidamente naquilo e está começando já a ver os sinais, né? Muitas vezes, gente, acontece da gente ver sinais daquilo que a gente quer como uma conquista de algum amigo nosso, né? Na verdade, a gente tem que ver essas conquistas dos nossos amigos, né? Não com rancor, ou não como, nossa, eu não consegui, eu quero tanto isso, a fulana conseguiu, eu não consegui, que droga, a lei da atração não funciona pra mim. A gente tem que ver isso como um sinal de que aquilo ali que você queria, que o seu amigo ou sua amiga conseguiu, tá mais próximo de você. Então você tem que agradecer e abençoar aquela pessoa, porque se ela chegou, você também consegue chegar em qualquer lugar. Eu vou voltar em outros vídeos a falar de outras faculdades mentais, como a gente pode potencializar essas faculdades mentais para alcançar o cenário de vida que a gente quer, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ative todas as notificações, tá? Para que você seja notificado quando sair o próximo vídeo, tá? Porque a gente aqui tá criando uma egrégora de pessoas que tem um objetivo em comum, que é crescer, que é despertar, que é expandir e viver tudo aquilo que a gente realmente deseja viver, porque é possível sim. Tudo é possível que crê, é uma promessa divina. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.